Aqui no estúdio do Correio Debate, a gente recebe a partir de agora o deputado estadual Júnior Menezes, que é do Avante, Júnior Araújo, que é do Avante e que é o líder do chamado Bloquinho na Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, todo telespectador. Dizer da minha alegria de retornar aqui, nos colocando à inteira disposição da produção do Correio Debate. Começar logo com uma pergunta. É G10, G11 ou a gente já pode chamar de G12? É G11. Eu tenho dito isso de forma muito maciça. Nós trabalhamos pela qualidade do bloco, não pela quantidade. Há alguns critérios para que a gente possa receber os membros do bloco. Nós não estamos lá para medir forças com quem quer que seja, nenhum dos demais blocos. Nós somos um bloco que tem, de fato, chamado a atenção muito grande, sobretudo da mídia, do Estado, talvez, como eu sempre digo, talvez por não ter essa tradição na Assembleia Legislativa da formação de blocos que não seja apenas o que se posicionam a favor do governo e contra o governo. E o bloco G11, hoje nós somos 11 deputados, na verdade somos 12 deputados, com a ascensão do deputado Anísio Maia e o afastamento temporário do deputado Genival, são 12 deputados, mas na casa são 11 votos. Então, é algo que a gente tem, assim, ficado muito, assim, satisfeito, porque a gente tem percebido, que tem notado a atenção dos paraibanos, que tem entendido essa nossa manifestação dentro da Assembleia Legislativa, mas deixando muito claro que, na nossa opinião, só há duas bancadas, a bancada de situação e a bancada de oposição. Nós, do G11, nos comportamos da base de sustentação de apoio ao governador João Azevedo. Mas está confirmado o convite feito ao deputado Manuel Ludgério, do PSD? Manuel Ludgério é um quadro muito importante dentro da Assembleia Legislativa. Há sempre alguns deputados que têm uma relação mais estreita com um determinado deputado na casa. Particularmente, o convite não partiu de mim. E há digamos, um pacto entre nós de entrar apenas deputados que passem pela aprovação, que passem pelo crivo de todos os demais deputados. Ontem nós nos reunimos, não foi motivo da pauta, sempre que nos reunimos às segunda-feiras, nós não tratamos da entrada de nenhum outro colega dentro do bloco do G11, mas se porventura vir a ser apresentado por algum colega, óbvio que nós vamos apreciar e discutir internamente. E qual foi a pauta do encontro de ontem? Não, a pauta de ontem é uma pauta para que a gente possa realmente fazer uma distensão do ponto de vista de manter a harmonia da casa. Muitas vezes a gente foi mal interpretado. Eu até digo sempre que nós defendemos pautas coletivas do interesse dos paraibanos e aí não há veto ao nome, por exemplo, que se foi muito veiculado na imprensa, e eu quero até aproveitar aqui para deixar isso muito claro. Não houve veto à indicação de nenhum secretário, e aí eu vou falar de forma pontual ao secretário Edivaldo Rosas. É uma prerrogativa pessoal do governador indicar os seus assessores, principalmente uma pasta que está ali diretamente vinculada ao convívio diário da administração pública. Então eu até aproveito aqui para repor essa verdade, que em nenhum momento houve veto da parte de nenhum dos membros do G11 ao nome do secretário Edivaldo Rosas. Mas por que o bloco se ausentou? Justamente naquela oportunidade em que Edivaldo estaria presente e seria uma espécie de apresentação formal a toda a base aliada do governador, pelo próprio João Azevedo, do seu secretário de governo, que na prática é o secretário que trata da articulação política. Mas na verdade isso nem foi posto para nós como uma pauta. Nós não sabíamos, não foi, em nenhum momento não foi dito isso, que seria uma apresentação ou que o secretário Edivaldo Rosa estaria presente no café da manhã. Nós tomamos aquela decisão foi uma decisão coletiva, tomada por todos os membros do G11, que nós queríamos esgotar o diálogo, sobretudo, com relação a um fato que vem também pautando muito tempo a imprensa paraibana, que é sobretudo referente às emendas impositivas representativas. Nós não desistimos, nós estamos ainda nessa tendência de dialogar com o governador João Azevedo para que possa sensibilizá-lo, porque isso se trata de uma tendência
Em todo o Brasil, já várias assembleias legislativas, elas têm empregado o orçamento impositivo e nós vamos esgotar esse diálogo e nós queríamos que fosse uma outra oportunidade, que esse diálogo fosse feito com o governador. E entendimos que ali não seria o local adequado, pelo menos naquele instante. Então, por isso, foi uma decisão de todo o bloco, mas eu repito, está aqui para que ninguém venha interpretar, não há nenhum prejuízo do ponto de vista de sustentação ao governador João Azevedo, que é o que ele vem pregando sempre, para ele não existe, independente de ser G1 ou G11, o que ele quer, o que ele espera da sua base, que se comportem como aliados na Assembleia. E naquela mesma manhã em que os deputados do G11 não compareceram ao café da manhã oferecido lá no Palácio, durante a sessão ordinária, todas as matérias de interesse do governo do estado foram votadas e aprovadas naquele mesmo dia, o que prova que as ações falam muito mais do que qualquer especulação. Dentro da Assembleia, na sessão de hoje, da mesma forma, aprovamos tudo que vinha mesmo a contragosto de deputados da oposição, aprovamos todos os projetos que chegaram hoje à Assembleia de interesse e de autoria do Poder Executivo. Por exemplo, qual projeto que foi aprovado hoje a contragosto da oposição? Hoje havia duas medidas provisórias que foram levantadas, foram oriundas do Poder Executivo. Uma que tratava de um fundo do trabalho e outro que tratava sobre a questão da segurança pública. E chegaram matérias oriundas do Poder Executivo com urgência urgentíssima, não estavam na pauta. Nós aprovamos, derrubando inclusive o desejo do líder da oposição e de todos os deputados da oposição que achavam que aquele assunto deveria ser debatido nas comissões e, de acordo com a orientação do líder do governo, todos os deputados, inclusive os 11 deputados que estavam todos em plenários hoje, votaram a favor do governo. É até uma injustiça chamar de bloquinho, né? Porque o G11, com a expectativa, com as especulações para crescer, para chegar a G12, já passa a ser aí praticamente empatar pelo menos 3 blocos. Vamos dividir a Assembleia Legislativa, né, em 3 terços, são 36 deputados, cada bloco com 12 deputados. Não é isso, deputado? Verdade, mas eu volto a afirmar, nós trabalhamos com a qualidade, com a unidade de pensamentos, de posições e não pela quantidade dos componentes do bloco. Nós já fomos G9, depois passamos para G10, agora G11, mas nunca nos distanciando desse critério que é fundamental. As pessoas, os deputados, os colegas que chegam a se acostar ao nosso bloco, é importante que saiba que temos que ter uma linha de atuação, sobretudo obedecendo alguns critérios. Primeiro, tem que ser da base de sustentação do governador João Azevedo. E depois, como a gente disse, de ampliar e aprofundar bastante as discussões que são do interesse dos paraibanos. Bom, o deputado Tião Gomes já tinha dito que, aliás, é também um dos líderes desse bloco, do G11, futuro presidente da Assembleia. Ele já tinha dito de que queriam reuniões com uma pauta própria do G11 com o governador. O governador já tinha dito que não estava disposto a ceder reuniões individualizadas para blocos mais, que agora seria com toda a base aliada. E aí, o bloquinho mesmo assim vai tentar essa audiência com o governador? Não, o governador, nós não temos o que reclamar do governador do quanto do quesito de atendimento. Praticamente todos os deputados da base já foram recebidos em audiência, particularmente eu já fui, vários deputados dos G11 já foram, creio até que todos, não tenho, talvez aqui eu esteja pecando por um ou por outro, mas praticamente todos já foram atendidos individualmente, levando seus prefeitos, levando seus apoiadores, levando a base de sustentação dos municípios paraibanos para discutir os problemas da nossa base junto ao governador João Azevedo. O governador que também já atendeu por outra oportunidade de forma conjunta o próprio. Naquela oportunidade era o G10, eu particularmente não pude participar porque estava no estado de São Paulo, mas justifiquei a minha ausência naquele dia. Então não há, com relação a isso, eu acho que o pensamento do governador, do ponto de vista de atender as demandas, os anseios que nós representamos do município, particularmente eu não vejo essa obrigatoriedade
de haver de estar sempre sendo recebido pelo governador de forma oficial em audiência. Particularmente, o meu desejo é que ele possa atender os nossos pleitos, os nossos projetos de lei possam colocar em prática o que são aprovados e sancionados por ele, os requerimentos que apresentamos na Assembleia Legislativa e, sobretudo, as demandas dos municípios, dos prefeitos, das lideranças que nós representamos, que possam ser atendidas. Quando eu digo isso, não são demandas individuais, mas são demandas coletivas do ponto de vista de carências dos municípios que nós levamos diariamente e que somos cobrados na nossa base. Esse é o nosso desejo, de que essas ações possam chegar ao município. Não necessariamente está sendo recebido em audiência, sendo recebido constantemente na residência oficial ou no Palácio da Redenção ou em qualquer outro local. O que o meu desejo particularmente e é o desejo de todos nós, que essas ações cheguem ao município. Do ponto de vista do governador, eu acho que é até coerente da parte dele quando ele diz que vai receber sempre de forma coletiva toda a sua base. Porque, repito, não há fragmentação da base do governador João Azevedo. Nós somos deputados da base, apenas de blocos diferentes, que regimentalmente dentro da Assembleia Legislativa é possível, porque consta, está lá escrito no regimento interno, que é possível a criação de blocos parlamentares. A gente tem aí uma situação de que tem o governador, claro que ele dá a palavra final nessas articulações, mas temos algumas figuras em cargos estratégicos do governo que também atuam nesses bastidores, na articulação entre o executivo e o legislativo. Temos 2 deputados estaduais, se eu não me falha a memória, que é só Evásio Bezerra e João Gonçalves, né? Tem também o secretário de governo, que é Edivaldo Rosas, e tem o jornalista Nonato Bandeira, que também é situado nessa articulação política. Há essa articulação mesmo, ela funciona na prática entre executivo e legislativo? Funciona perfeitamente. Nonato fez isso muito bem quando esteve na Secretaria de Articulação, dialogando com todos os deputados estaduais. Eu, particularmente, tinha um contato, assim, semanalmente, eu me reunia com o secretário Nonato para que a gente pudesse ver essas demandas da própria rotina da Assembleia, questão na condição de líder do G11, as demandas dos municípios, como eu citei aqui. Então, é algo que tinha assim, um feedback muito, muito apurado, Nonato. Eu ainda não tive não tive a oportunidade de ter o contato com o secretário Edivaldo Rosa, mas certamente deveremos estar fazendo isso, se não nessa semana, na próxima semana. Mas tem o próprio líder do governo, Ricardo Barbosa, que tem feito essas articulações também junto aos deputados, o secretário João Gonçalves, que é um deputado da casa que está emprestado ao governo, que também transita muito bem. Da mesma forma, o deputado Evásio também, que sempre que recebe os companheiros, os colegas deputados na sua secretaria também não tem medido esforço. É importante que haja essa linha direta, principalmente por se tratar de deputados que conhecem a rotina política, conhecem a pressão que nós recebemos, as cobranças que recebemos das nossas bases. Então é importante que tivesse outros deputados também em outras secretarias, porque entendem, conseguem ver o nosso lado, muitas vezes porque nós temos secretários que são extremamente técnicos, e eu costumo dizer que sou muito a favor de secretários técnicos, mas que não se distanciem também da realidade da política, porque sabe que essa questão política, especialmente dos deputados, é quem estão na ponta do cordão, diante do contato diário com os municípios e trazendo muitas vezes as angústias que muitas vezes o governo não consegue enxergar. Pois é aquela história, né? Que quem já esteve por trás do balcão sabe como é que o negócio funciona, né? Exatamente. Sua colocação foi muito feliz, Hermes, porque, como eu disse, são deputados que conhecem na prática, no dia a dia, a nossa realidade e as nossas dificuldades. Ok. Deputado, se especulou também de que esse grupo de aliados do governador João Azevedo estava também tentando aí emplacar alguns nomes na equipe de auxiliares do governador. Houve uma conversa com o executivo, a tentativa de colocar algum nome desse do G11 ou indicação do G11 para auxiliar do governador?
tem a parceria, quem é aliado, é sempre que vai sempre haver as cobranças de espaço, embora não é a causa da criação do G11. Eu gosto sempre de frisar que o G11, quando começou lá atrás ainda, com 9 membros, nós iniciamos essa discussão antes mesmo da nossa posse. E a partir do momento que a rotina foi demonstrando, nós fomos ganhando mais colegas, mais adeptos dentro dessa movimentação. É óbvio que nós temos dentro do bloco deputados com quadros de servir a qualquer administração, seja do governo do estado ou seja qualquer prefeitura do nosso estado. Nós temos quadros importantes, ex-prefeitos, nós temos já ex-secretários, nós temos deputados que têm uma larga experiência dentro do bloco e é óbvio que se ascendesse a condição de secretário, não tenho dúvida que agregaria muito ao governo João Azevedo, por toda a experiência acumulada ao longo de toda a vida. Mas não é uma causa basilar, não é uma causa fundamental para a criação do bloco e que esteja dentro das prioridades de governo. Participar de governos, isso aí é algo da democracia que todo partido político, quando mais se trata de 11 deputados estaduais, mas a indicação... Mas está na pauta, está no radar? Não, a indicação dos assessores do governador é algo irrestrito e pessoal. Tem que partir do governador para a escolha dos seus auxiliares. É óbvio que se em algum momento o governador achar que dentro desse bloco, que dentro do nosso alinhamento político, dentro daquilo que nós estamos construindo dentro da Assembleia, até em sustentação ao seu governo, se ele achar, é óbvio que nós temos nomes para indicar, seja qual for a secretaria, seja qual for a função. Mas é algo que cabe ao governador fazer essa escolha dos seus assessores, dos seus auxiliares, embora nós temos nomes suficientes, bem qualificados para gerir e ficar à frente de qualquer pasta na administração estadual. Esse G11, deputado, ele vai também articular candidaturas para prefeitos municipais? Vai atuar de uma forma conjunta nessa decisão de disputas municipais? Não tenha dúvida, Hermes. É importante essa sua pergunta, uma vez nós estamos às portas de um processo eleitoral. Muitas pessoas imaginam que uma eleição ela inicia apenas no período eleitoral, mas nós já estamos em meados da metade do mês de agosto e o calendário eleitoral ele inicia justamente um ano anterior, que é no próximo mês de outubro. Nós estamos fazendo essas articulações, sobretudo em diversas cidades, nas cidades principais, e aí é importante que haja essa unidade também que hoje ocorre na Assembleia, que seja extensiva a outros municípios. Óbvio que nós fazemos parte de um alinhamento, de um projeto político encabeçado pelo PSB no nosso estado e que onde os partidos que compõem os G11 puderem ter candidaturas próprias, é óbvio que nós apresentaremos com candidaturas viáveis, com candidaturas em cidades importantes, para que a gente possa estender, sobretudo, os partidos políticos que compõem esse bloco parlamentar na Assembleia Legislativa. Deputado, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Eu que agradeço, Hermes. Quero agradecer a você, a TV Correio, a oportunidade de poder falar para todos os paraibanos e nos colocamos à disposição sempre que fomos convocados para dialogar diretamente com a população. Obrigado mais uma vez.